O Brasil, como a gente sabe, abriga a maior floresta tropical do mundo. Mas o que é que sustenta, na lei, a proteção de toda essa biodiversidade? Hoje a gente vai abrir e entender o Plano Master da Política Ambiental Brasileira. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta, por incrível que pareça, está concentrada em uma única e poderosa lei: a Política Nacional do Meio Ambiente. É ela que organiza as regras do jogo da proteção ambiental num país com a complexidade do nosso. Então, a base de tudo é essa política, a PNMA, que foi criada lá em 1981. E olha que curioso, ela é mais antiga que a nossa Constituição atual. Mas a importância dela era tão grande que a Constituição de 88 a incorporou, tornando-a a principal referência do direito ambiental no país até hoje. Essa aí é a missão central, direto do texto da lei. O genial aqui é que a lei não está falando só de árvores e rios. Ela conecta a saúde do meio ambiente diretamente com o desenvolvimento econômico e, no fim das contas, com a dignidade de cada pessoa. E para cumprir essa missão, a política se apoia em dois pilares. De um lado, os objetivos, que definem o que a gente quer alcançar. Do outro, os princípios, que ditam como a gente deve agir para chegar lá. É como ter o destino final e um mapa do caminho para não se perder. E um dos princípios mais famosos é justamente esse, o do poluidor pagador. A lógica é bem direta, na verdade. Quem polui, paga a conta. A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de quem o causou. Isso tira esse peso dos ombros do resto da sociedade. Ok, mas uma política no papel, por melhor que seja, precisa de gente para fazer acontecer, certo? Quem coloca tudo isso em prática? É aqui que entra em cena o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o famoso CISNAMA. Pensa no CISNAMA como se fosse o time ambiental do Brasil. Lá no topo, o Conselho de Governo é tipo técnico, que assessora o presidente. O CONAMA é o cérebro, que cria as táticas e as regras do jogo. O Ministério do Meio Ambiente funciona como o capitão do time, planejando e coordenando tudo. E lá na linha de frente, em campo, a gente tem os jogadores, IBAMA e ICMBio, que executam as políticas no país todo, com a ajuda dos times estaduais e municipais. Bom, a gente já conhece a missão e já conhece a equipe. Agora vamos dar uma olhada nas ferramentas que eles usam. A lei traz uma verdadeira caixa de ferramentas para transformar a política em ações bem concretas. E que caixa de ferramentas, hein? Ela vai desde definir o quão limpo o ar que a gente respira deve ser, até criar mapas, que é o zoneamento ambiental, que dizem o que pode ou não ser construído em cada lugar. Inclui também as famosas avaliações de impacto, que são tipo um check-up completo antes de um grande projeto sair do papel. E, claro, tem as multas e penalidades para quem não segue as regras. Agora, uma das ferramentas mais interessantes é a tal da servidão ambiental. Pensa nela como um acordo voluntário. O dono de uma terra pode escolher proteger uma parte dela e, em troca, o governo oferece incentivos, como descontos e impostos. É um jeito de fazer a conservação virar um bom negócio para todo mundo. Bom, voltando para aquela questão do dinheiro, como é que o princípio do poluidor-pagador funciona na prática? De onde vem a grana para sustentar toda essa máquina de fiscalização ambiental? Uma das principais respostas para isso é a TCF. É um tributo, uma taxa, que o IBAMA cobra de atividades que têm potencial para poluir. Ou seja, empresas que atuam em setores de risco ambiental pagam essa taxa justamente para financiar o órgão que vai fiscalizar elas. E a lógica por trás da cobrança é muito clara. O valor não é o mesmo para todo mundo. Ele é calculado com base no tamanho da empresa e no potencial poluidor da atividade dela. Então, uma empresa grande com alto potencial de impacto paga bem mais do que uma pequena com impacto médio. A responsabilidade é proporcional. Faz sentido, né? E não é só pagar e pronto, não. A TCFA vem com uma obrigação extra, a entrega anual do RAP, que é um relatório bem detalhado das atividades da empresa. Isso gera dados importantíssimos para a fiscalização e garante um mecanismo de transparência e de prestação de contas. Então, vamos juntar as peças para fechar o raciocínio. O Brasil tem um plano mestre, a PNA. Tem uma equipe espalhada pelo país todo, o CISNAMA. Essa equipe tem uma caixa de ferramentas cheia de instrumentos poderosos. E, para fechar o ciclo, o sistema se financia com base na ideia de que quem pode poluir ajuda a pagar pela fiscalização. É um sistema completo, todo interligado. Isso tudo nos deixa com uma reflexão final. A estrutura da lei ambiental brasileira é, no papel, uma das mais completas e avançadas do mundo. Mas,
como garantir que essa arquitetura toda, complexa, seja de fato aplicada num território tão imenso e tão diverso como o nosso. Esse é o grande desafio, que vai além da lei e entra no campo da gestão, da fiscalização e, claro, do compromisso de toda a sociedade.